Tenho que dizer que, segundo a lei brasileira de proteção de dados, isso me vai ser gravado, estando aqui, você dá consentimento para ser gravado. Qualquer coisa que você disse vai ser gravado. E ele tem que dar consentimento também. Não, ele vai assinar depois do... Sim, hoje temos o prazer e a honra de ter o Juan Ambeletti. Ele se formou na licenciatura em Física na Universidade de Pelotas. Depois fez doutorado em Física de Raios Cósmicos no Instituto de Física de São Carlos. E agora é pesquisador junto entre a Universidade de São Carlos e aqui na FGW, ele colabora com a Escola de Cherenkov, com o projeto, né? Vai falar de chuveiros atmosféricos intensos, de construção da atmosfera. Por favor. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso falar é que eu fico sempre um pouco constrangido de vir aqui no IDSCC e falar sobre raios cósmicos. Porque, bom, é o departamento de raios cósmicos com cronologia. A ideia desse seminário, então, na verdade, é passar para vocês o que eu estou estudando, o que estou desenvolvendo atualmente de pesquisa, de novos resultados. E como a gente sempre tem gente de diferentes níveis aqui, eu vou dar uma passada sobre raios cósmicos, esse tipo de coisa também, porque eu acho que é sempre legal ouvir as impressões das outras pessoas. Não posso pagar a luz? Pode. Deve. Muito melhor. Então, por último, eu vou dizer, antes de continuar aqui, se vocês quiserem interromper, não tem problema. Se for uma pergunta muito longa, eu não vou responder, eu vou deixar para o final. Então, a ideia desse seminário é fazer ele dividido em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre astropartículas em geral. A ideia é ver qual que é o problema geral que eu tento estudar com a minha pesquisa, falar sobre as escalas de energia envolvidas na detecção dessas partículas, que vai implicar diferentes métodos de detecção, e, em particular, o estudo dos chuveiros, e eu vou falar um pouco sobre a fenomenologia deles. E aqui eu vou colocar também alguns trabalhos que eu fiz, fazer propaganda também para vocês entenderem o que eu venho pesquisando, né, para poderem também perguntar melhor, se quiserem discutir também explicando. E segundo são os resultados que eu desenvolvi mais recentemente, um deles está quase pronto para publicação, o segundo a gente está quase chegando lá também. E, bom, primeira parte, então, são as astropartículas. A gente tem para astropartículas, partículas que vêm do espaço e atingem a Terra e que a gente pode detectar aqui e cuja origem é um pouco misteriosa. A gente sabe que essas partículas elas chegam na forma de fótons, nêutrons e também tem uma componente carregada que ela é preponderantemente dominada por prótons, né? A gente tem também núcleos pesados, a gente tem elétrons, pósitons, esse tipo de coisa. E estudar essas partículas é importante porque a gente sabe que elas são aceleradas em fontes astrofísicas cujos ambientes são extremos, elas são aceleradas a energias extremas, muito além do que a gente consegue acelerar aqui na Terra. Então, detectar essas partículas é um jeito de a gente estudar essas fontes. A gente sabe também que no caminho das fontes até chegar na Terra, essas partículas vão passar por campos de fótons, por exemplo, a CMB e o campo extragaláctico de luz, de fundo das galáxias, né? A gente tem também campos magnéticos que vão deflexionar a componente carregada, vão tornar difícil a gente conseguir mapear as fontes dessas partículas. E tudo isso a gente chama, junto com as ondas gravitacionais, de astronomia de multimensageiros, né? São os diversos mensageiros que a gente coleta para tentar chegar às informações de objetos astrofísicos. E o que é legal é que o estudo dessas partículas por si só já é interessante, mesmo que a gente desvincule dessas fontes astrofísicas. No meu caso, eu estudo chuveiros atmosféricos, isso por si só já é uma área de física bastante interessante de pesquisar. Então a gente tem várias medidas dessas partículas, a gente tenta medir as propriedades delas com a maior precisão que a gente pode, e eu acho que é seguro dizer que o espectro de energia dessas partículas é a característica mais bem medida hoje em dia, porque ela foi feita por diversos experimentos, diversas energias, técnicas diferentes. Então, o que eu mostro nessa figura aqui é exatamente isso: é o fluxo de energia multiplicado por um fator
um fator da energia, né, uma potência da energia, em função da energia da partícula primária. E a primeira coisa que chama bastante atenção, que eu nem coloquei aqui nessa figura, é que esse espectro seja por mais ou menos 10, 11 ordens de grandeza, vai de 10 a 9 até 10 a 20 eletronvolts. Segunda coisa importante aqui é que esse espectro ele cai rapidamente, a gente tem uma lei de potência que é acima de menos 2,5, né, porque esse espectro aqui está caindo, chega próximo de 13 em alguns pontos. Isso implica que a gente tem fluxos relativamente muito pequenos aqui em comparação com os fluxos que a gente tem nessa parte. Isso vai implicar que a gente vai ter dois regimes de detecção que vão ser importantes para os telescópios. O primeiro que a gente chama de detecção indireta, que ele chega em energias quase tocando 10 na 15 eletronvolts, um PeV, e o regime de detecção indireta, que é acima de 10 na 15 eletronvolts até em torno de 10 na 20, que é onde a gente tem essa supressão. Isso dizem que cutoff, né? Então, Possivelmente. experimentalmente, isso aqui está dizendo que é experimentalmente confirmado. A gente confirmou que tem um cutoff acima de 5 sigma, existe a descoberta do cutoff, a gente não sabe a origem dele. E essa origem do cutoff depende da composição dos raios cósmicos aqui, e ela pode ser tanto por causa da propagação, através do GCK, ou pode ser também por efeitos de aceleração. Eventualmente a gente pode não ter partículas acima de 10 na 20, né? Quer dizer, na realidade, não é que a gente não sabe, a gente não sabe distinguir entre duas possíveis justificativas por que a supressão ocorre. Exatamente. Né? Quer dizer, para a gente distinguir, precisaria GCQ ou o limite da fonte. A fonte tem uma energia limite. Entender. Pode ser que ela Esse é o problema, porque você não sabe se está acelerando próton ou outra partícula. Então, não é que não sabe, ele não sabe distinguir. Pode ser, inclusive, uma combinação dos dois, né? Pode ser, inclusive, uma combinação dos dois. Desculpa, Orlando. Uma pergunta não tem barulheiro? Tem alguns tem, mas outros países não tem. Então, essa parte do espectro, que ela é medida com bastante precisão. As várias vezes provavelmente estão embaixo dos pontos. Está embaixo né? todo em triangulinho. Aqui, esses dados aqui são de 2009, na verdade. O paper de 2011 que eu sempre uso, porque essa figura está bem desenhada. Mas hoje em dia essas barras de erro aqui estão bem menores já. Na época já se tinha detecção do cutoff aqui, mas as barras de erro diminuíram. Depois eu vou mostrar uma... Porque aquela figura, eu olhei para usar aquela região entre 10 a 18 e 10 a 19, Sim. porque parece que tem duas medidas que são razoavelmente diferentes, né? Essa é uma questão da escala de energia dos experimentos. Você tem uma incerteza no quanto o experimento pode se deslocar para a esquerda ou para a direita. Tem trabalhos que tentam encaixar esses fluxos, assim, mas é a escala de energia que se chama isso, né? Porque se você pegar... Se você pegar a curva dos triângulos e deslocar um tico para a esquerda, você vê que você mexendo na escala embaixo da energia, você faz um ficar em cima do outro. Certo. Aí uma outra pergunta assim, quanto desses experimentos tem questão de calibração com alguma outra coisa? Um outro... Uma até entendendo internamente já, tipo, usar comuns, não sei. Estou pensando tipo em... Eu vou chegar lá, no caso do Algeiro, eu vou chegar lá. Desculpa. Porque a gente tem, na verdade, sim, diferentes técnicas, né? O Algeiro ele é pioneiro em aplicar duas técnicas ao mesmo tempo. Que é uma faz uma medida precisa da energia e serve para calibrar outra técnica que coleta mais dados, né? Só para ter uma comparação, aqui em cima eu tenho a energia equivalente do centro de massa considerando um próton chegando e colidindo com um próton em repouso na atmosfera. 14 TeV aqui seria um run 2 da LHC, então a gente tem que os raios cósmicos são quase 2 ordens de grandeza, na verdade são 2 ordens de grandeza acima do que a gente consegue atingir no LHC. Isso é bastante coisa e provavelmente existe física que a gente não conhece na interação desses raios cósmicos com o partículas atmosféricas. Então, o primeiro regime de detecção direta, ele se chama assim porque, na verdade, as partículas são detectadas diretamente com experimentos colocados acima da atmosfera. Então, eu tenho, por exemplo, a MS2, que é o espectrômetro, não lembro. Ele é colocado na Estação Espacial Internacional, ele é basicamente um detector de partículas. As partículas, os raios cósmicos passam por ele e ele consegue inferir diretamente as propriedades das partículas, assim como o LHC faz, por exemplo, com secundários das colisões.
E é interessante que nesse regime de energias a gente consegue medir, por exemplo, a composição muito facilmente, porque o sinal de um núcleo pesado é muito diferente de um sinal de um próton dentro do detector desse, ou até mesmo de um raio gama. Então a gente tem medidas das diferentes massas e energias que vão até próximo do joelho, como eu falei anteriormente. Aqui eu tenho o fluxo das diferentes partículas em função da rigidez, que nada mais é do que a energia dividida pela carga das partículas. Outro experimento que é importante, que trouxe resultados excelentes, foi o experimento Fermi. Hoje em dia a gente tem o Fermi-LAT, que é um experimento de grande área, que na verdade eu acho que não é tão grande assim, se não me engano ele tem 1 metro cúbico, alguma coisa assim. É grande para estar lá em cima da atmosfera, né? E ele fez medidas muito precisas do fluxo de raios gama, vindo de diferentes regiões. Aqui a gente tem um mapa medido pelo Fermi do fluxo de raios gama. Aqui eu tenho o centro galáctico, né? E essa figura é muito interessante, porque se a gente pensar que antes dos anos 90 a gente não conhecia o céu em raios gama, agora a gente tem medida de fontes extragalácticas, energias da ordem de GeV, a gente tem uma medida muito precisa do centro galáctico, que é exatamente o centro da nossa galáxia, e esse resultado aqui se complementa com outros resultados de maiores energias ainda que foram obtidos nos experimentos terrestres, mas enfim. Diferente, tipo, a hipófise é resolvida ou não? Ou é difusa? Sabe qual é a fonte ou é difusa? Ele tem uma resolução angular que ele consegue resolver fontes. Então, é que aqui não aparece direito, mas você tem, por exemplo, aqui uns pontinhos de laranja que são fontes extragalácticas. Tá. Aqui no centro da galáxia é um pouco mais difícil, porque você tem muitas fontes, então algumas você consegue de fato identificar. Identifica quase 1000 fontes. Tem uma boa quantidade de fontes aqui. Agora eu esqueci o nome. No plano, tá. Exatamente. E existe uma outra componente difusa, que ela é isotrópica, vem de todas as regiões, que eu acho que o Fermi já fez uma medida também, que está associada a uma outra física, que está associada à propagação do raios cósmicos. Existe essa medida também. E em segundo, a gente tem a detecção indireta, que é o que mais interessa aqui na minha pesquisa. Quando eu falo de detecção indireta, eu estou falando naquela parte do espectro que o fluxo é muito baixo. A gente costuma dizer que aqui nessa região o fluxo é menor do que uma partícula por quilômetro quadrado por século. Então a gente precisaria de uma área muito grande para detectar. É inviável fazer isso no topo da atmosfera. Então o que a gente faz é usar a atmosfera como um calorímetro. A gente deixa a primeira partícula interagir. Essa primeira interação, colisão da partícula primária com o núcleo na atmosfera, vai gerar partículas secundárias, vão se propagar, interagir, e assim no processo de cascata. Esse processo de cascata vai gerar diversas formas de radiação, por exemplo, luz de fluorescência, porque essa cascata tem muitos elétrons e pósitrons que vão ionizar a atmosfera. Essa ionização vai produzir uma luz isotrópica de fluorescência. Dado que essas partículas são relativísticas, esses elétrons e pósitrons, eles vão emitir também radiação Cherenkov, porque eles se movem mais rápido do que a luz no ar. E, por último, um tópico quente no estudo de fenômenos atmosféricos é a detecção através de ondas de rádio, que ela acontece por causa do campo magnético, por dois motivos. Primeiro, porque o campo magnético terrestre separa as partículas positivas e negativas, isso cria uma corrente elétrica que vai emitir ondas de rádio. E segundo, porque o chuveiro ele arrasta os elétrons que tem na atmosfera e isso gera uma corrente também que vai gerar ondas de rádio que podem ser detectadas nos experimentos no solo. Por último, algumas partículas, às vezes muitas, vão sobreviver e elas podem também ser detectadas e usadas para caracterizar a partícula primária. Então, quando eu falo da reconstrução da partícula primária em chuveiros, é a gente medir essas propriedades, medir a radiação, medir as partículas no solo. Com sorte, os experimentos vão ter vários métodos complementares, como usar vários sinais, que vão permitir uma reconstrução mais ou menos precisa dessa partícula primária. Então, a descrição um pouco mais precisa, nós vamos muito de como é que se gera um chuveiro atmosférico. A gente tem, por exemplo, um próton primário. Esse próton pode ser outras partículas, pode ser um núcleo. No caso de raio gama é um pouco diferente, mas pode ser um raio gama também. Esse próton vai interagir e ele vai gerar principalmente píons, porque os píons são os mesmos mais leves, a seção de choque de produção deles é bem maior do que a de outras partículas. Como eu tenho dois tipos de píons carregados, mais e menos, e um tipo de píon neutro, eu vou ter uma proporção aproximadamente de 2/3 de píons neutros e píons carregados e 1/3 de píons neutros. Esses píons neutros, como eles têm um tempo de vida muito curto, vão decair em fótons e gerar o que a gente chama de subcascatas eletromagnéticas.
Como a cada interação, pelo menos 1/3 vai para a cascata eletromagnética, eu tenho que, após 4 ou 5 gerações, aproximadamente 99% da energia do chuveiro já virou fótons, e esses fótons já se transformaram em elétrons, pósitrons. Então, basicamente, toda a energia da cascata ela vai para a componente eletromagnética de elétrons e pósitrons. Os pions carregados que conseguem se propagar e interagir novamente, quando eles atingem energias mais baixas, o comprimento de interação deles acaba ficando maior do que o de decaimento, e eles acabam preferindo decair em muons e neutrinos. Esses muons que interagem menos que os elétrons, geralmente podem ser detectados nos sólidos. A componente muônica é menos atenuada do que a componente eletromagnética. Então a gente tem 2 observáveis que são fundamentais no estudo de chuveiros atmosféricos. O primeiro é o perfil longitudinal, que diz respeito ao número de partículas, aqui no eixo X, em função da profundidade penetrada pelo chuveiro, né? Aqui eu tenho a conversão da profundidade para altitude, ou seja, a profundidade é 0 no topo da atmosfera, e ela vai sendo calculada com a integral em linha da densidade, então ela aumenta para baixo. Tem aqui as diferentes componentes, que era para estar colorido, mas acho que dá para ver que tem vários fótons, elétrons, pósitrons, aqui eu tenho muons, se não me engano, e tenho hadrons também. Precisa chamar a atenção do radon, porque ele está tão grudadinho que quem não sabe não vê. Exatamente, ele multiplicado por fator de 100 ainda. Desculpa, tem uma aula estética. A gente quer que seja relevante, mas que não dá para entender direito o que você escreveu. Você usar letras maiores, símbolos maiores. É o preto em si. Branco no preto, um pouco fraquinho. Eu achei que era verdade. Não. Eu peço desculpa por isso. Só que uma coisa em relação agora que é a margem passar toda na vertical, como esse gado multiplica. Na altura do solo é aproximadamente 1000 gramas. É basicamente a densidade, porque a pressão que é integral da densidade. Tá. No observatório PRG, que está uma altitude maior, é 870, 850. É por aí. Não me lembro exato. Aí, claro, quando o chuveiro ele é inclinado, essa gramatura aumenta com o fator de sobre você. E o segundo observável, obviamente, é a distribuição lateral, ou seja, a densidade de partículas em função da distância ao ponto de impacto do centro do chuveiro. Que também, peço desculpas de novo, não dá para ver direito, tem a distribuição de fótons, elétrons que são preponderantes, os muons em terceiro lugar, e por último, muito suprimidos, eu tenho hadrons. Então, aí nesses experimentos eu chamo de observáveis, mas na verdade a gente tem observáveis que vêm dessas distribuições aqui. Por exemplo, um observável que é muito importante é o que a gente chama de profundidade de máximo, porque o número de partículas vai aumentando no chuveiro, mas em algum momento essas partículas começam a ser absorvidas. E esse ponto aqui, essa profundidade, onde eu tenho o número máximo de partículas, eu chamo de Xmax. Estou definindo aqui porque eu vou usar ele depois. Tem uma outra profundidade que é importante no estudo de chuveiro, também eu vou usar mais para frente, que é a profundidade da primeira interação, simplesmente onde que a primeira partícula interagiu. Dentre os inúmeros observatórios que foram construídos para detectar raios cósmicos, a gente tem o observatório PRG, que na minha opinião é o mais interessante pela grandiosidade dessa construção. Né? Sempre toda gente é mais interessante. Vamos combinar que telescopão, né? Sempre, parece mãe e pai. Os filhos da gente sempre são os mais tchan, né? Porque o observatório da gente é o mais bonito, claro. Tem gente, mas o observatório da gente é o que melhor mede. Tem os filhos mais interessantes, mais inteligentes, tudo, é normal. Ele é realmente grandioso, ele tem da ordem de 3.000 km², e para ter uma ideia, uma unidade de medida bem comum no Brasil, isso equivale a mais de 400 mil campos de futebol. Quanto? Eu calculei mais ou menos 400 mil, não sei se eu falo que é 2 vezes a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, né? Uau. É gigante esse experimento, a lateral dele tem da ordem de 80 a 100 km. É os pulinhos só que é. Aí tá, cada pontinho é o que a gente chama. Esses pontinhos eles formam o conjunto do detector de superfície. Cada pontinho é um tanque. Ele é um tanque cheio de água que tem 3 células fotomultiplicadoras. Então, quando esses elétrons, muons, ou até os fótons passarem ali dentro,
eles vão emitir radiação Cherenkov, esse sinal vai ser coletado pelos PMTs para posteriormente ser analisado. Então, basicamente, vocês imaginem que a frente do chuveiro ela pode ser, a primeira aproximação imaginada como um plano. Se eu tenho a detecção em vários tanques ao mesmo tempo, e eu comparo o tempo de chegada nesse plano, eu consigo inferir, por exemplo, a direção do chuveiro. Também a amplitude do sinal nesses tanques vai estar correlacionada com a energia da partícula primária, e existe um grande esforço para a gente conseguir determinar o tipo de partícula usando o sinal dos tanques. Não chega lá. Qual que é a separação típica dos tanques? É uma grade triangular separada por 1,5 km. Posso, não, para quem não sabe, tem uma componente social aí, tem os buracos, que os tanques são colocados em propriedades do pessoal que mora lá, então paga o aluguel para usar aquele espaço que está o tanque ali abaixo. Tem gente que não quer colocar o tanque, fazendeiro que não quis colocar esse tanque, então tem buraco também. E tem pântano. E tem quanto? E tem pântano. Tem quanto também? Tem lugar que você não consegue colocar o tanque. Mas o grande problema é os buracos são. Sim. Principalmente porque o laboratório tem 20 anos. Então o dono, há 20 anos atrás, deixou pôr. Aí o dono morreu. Aí os herdeiros não deixam pôr. Não quero mais. Tira. Hã? Não, é só deixar inativo. Você não consegue fazer manutenção, por exemplo. Não consegue colocar a componente que quer. O mais difícil não é ciência, é lidar com humanos. O legal é que são 1660 tanques, cada um tem um nome. Cada um tem um nome de gente lá, né? Óbvio que eu não sei todos, mas se você procurar o nome de vocês lá, provavelmente vai ter algum tanque com. Tem uma probabilidade alta disso acontecer. Ah, mas é mais gente famosa, não da gente. E aí, muitas substâncias, o nome foi dado por criança, da escola. Eu não sabia desse. Eles faziam um concurso, a criança ia lá e dava o nome do Pato Donald, sei lá, né? Donald Trump, Ted Turner, ator de TV, sei lá. Messi, deve ter um Messi. Com certeza. Demais. Neymar. E o segundo tipo de detector que compõe a parte principal atualmente do TRG é o detector de fluorescência. Ele é composto por 4 estações, são essas meia-luas aqui. Cada estação tem 6 telescópios com uma abertura angular de 30 graus na vertical que vai observar toda essa parte superior do array. E com isso, esses telescópios conseguem medir o que eu chamei de perfil longitudinal do chuveiro, ou seja, enquanto ele vai depositando energia na atmosfera à medida que ele vai se aprofundando. Então, o OGE é um detector líquido, por isso que ele consegue tirar resultados muito precisos. Atualmente, o OGE está passando por um upgrade que vai ser bem interessante, em que cada tanque vai ganhar uma antena para medir o sinal de rádio, por isso que eu falei que é um tópico quente agora, que vai ser o primeiro detector em grande escala, da ordem de mais de 1.000 km² com antenas de rádio, para medir chuveiros inclinados em energias acima de 10 a 18. Né? Ou seja, eu esqueci de falar que tem uma diferença importante entre os tanques e o detector de fluorescência, que obviamente esse detector aqui só consegue funcionar à noite. Então ele funciona aproximadamente 14 a 15% do tempo, enquanto o detector de superfície funciona o tempo todo. Claro que essa medida é mais precisa porque ela consegue medir todo o perfil longitudinal do chuveiro. E o rádio, ele vai ser sensível ao perfil longitudinal dos chuveiros e ele vai conseguir operar 100% do tempo. Então ele vai aumentar bastante a precisão do observatório. E segundo, cada tanque vai ganhar um cintilador acima dessa parte com água, que vai absorver grande parte dos elétrons, e juntando os sinais individuais dos cintiladores do tanque, a gente vai conseguir uma redução individual da componente muônica e da componente eletrônica dos chuveiros, que vai ser muito importante para a medida de composição. Né? E bom, o PRG em quase 20 anos de operação já publicou resultados muito importantes. Por exemplo, ele mediu a distribuição das direções de chegada dos raios cósmicos acima de 13, claro, em todo o regime de energia que ele opera, mas em particular acima de 3 vezes 10 a 18 eletronvolts, ele encontrou que existe uma anisotropia em grande escala
em forma de polar, para vocês terem essa figura. Essa parte vermelha aqui tem mais raios cósmicos chegando do que essa parte azul, e essa linha tracejada é o centro galáctico. E esse resultado é muito importante porque ele mostra que o dipolo não está correlacionado com o centro galáctico. E sugere, então, que a origem desses raios cósmicos ultraenergéticos venha de fora da galáxia, que é uma hipótese, que é um resultado que se esperava que o Rogério conseguisse testar, e de fato ele conseguiu. Segundo, falando sobre espectros, que você tinha perguntado sobre as barras de erro, o Rogério conseguiu as medidas mais precisas que a gente tem hoje em dia em energias acima de 10 a 16,5 eV, chegando até 10 a 20 eV. Inclusive, ele descobriu uma nova quebra no espectro, que é exatamente essa região aqui, que não se sabia até, vamos dizer, 2, 3 anos atrás. Então, ele tem medidas muito precisas, tanto das direções de chegadas, quanto do espectro de energia. Por último, a gente tem a composição, que eu deixei por último, porque a composição é, de fato, a medida mais complicada para a gente extrair das observações do PRG. A gente geralmente usa o que eu defini como X máximo. Aqui, por exemplo, eu tenho o valor do X máximo médio medido em função da energia, pelo G, são esses pontos aqui. E aqui eu tenho o desvio padrão das distribuições do X máximo, também medido em função da energia. Essas linhas aqui, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre elas, são os resultados de simulações. E aqui está um ponto central no estudo de chuveiros, que a gente só consegue inferir propriedades da partícula primária, em particular da composição, se a gente comparar os resultados medidos com simulações. Eu não tenho outros parâmetros para extrair a composição, senão comparando com a modelagem dos chuveiros. Então aqui eu tenho a linha para próton, aqui a linha para ferro, do X máximo médio. Né? Qual que é o X máximo? O X máximo é esse ponto aqui, ó. A cascata entra na atmosfera, o número de partículas aumenta, atinge o máximo e depois diminui. Essa profundidade aqui, onde o... Ok, mas não é uma composição química, é uma número. É um número, exatamente, É uma profundidade. Se você pensa no telescópio, ele está vendo o perfil e extraindo a profundidade daquele ponto. E aí você consegue converter isso em composição pela comparação com simulações, né? Falou antes que da margem do Rogério era 800 alguma coisa, né? Não significa que tu não pode ver nenhum evento acima de 800. Tem como um cutoff aí, não? Isso para eventos verticais. Se você tem eventos a 30 graus, por exemplo, né, você já dobra a temperatura atmosférica. Ah, tá. Então, você tem acesso a regiões mais profundas. Claro que quanto mais, se você vai para regiões muito inclinados, aí o método de construção já não é o mesmo, já começa a falhar, mas você consegue acessar assim, esses regiões mais profundos. Ele foi construído justamente pensando que a profundidade de máxima dos chuveiros fosse em média um pouco acima da profundidade do solo, né, para a gente pegar o maior sinal possível desse chuveiro. Então, assim, a grosso modo, o resultado que hoje ele encontrou em termos da composição, então ela vai ficando mais leve até chegar acima de 10 a 18 volts, mais ou menos aqui nessa região, e depois ela vai ficando mais pesada à medida que eu aumento a energia. E isso tem uma implicação muito importante naquela pergunta sobre efeito de GZK, porque a maneira com que as partículas são absorvidas durante a propagação, a maneira com que elas são aceleradas, está muito correlacionada com a massa delas. Então o Rogério consegue medir não somente o primeiro e o segundo momento da distribuição de X máximo, senão a própria distribuição em si. E agora eu vou começar a falar sobre alguns trabalhos que nós fizemos, vou passar rapidamente, sem entrar em detalhes técnicos. E a partir dessas distribuições a gente consegue um resultado muito interessante, que é ajustar as frações, as contribuições de cada tipo de primário. Aqui ficou pequeno, mas eu tenho seções de próton, hélio, carbono e ferro, são essas aqui coloridas, que vão formar o que seria uma distribuição observada aqui. Então, se eu conheço a priori como são essas distribuições para os diferentes primários e para uma dada energia, eu consigo pegar uma distribuição medida e ajustar as frações de cada componente. Isso, obviamente, como eu falei, requer as distribuições a priori. O Jean já fez esse estudo de frações, ele teve resultados parecidos com esses aqui, e nós fizemos uma contribuição nesse sentido, que nós estudamos como que a gente pode parametrizar essas distribuições simuladas para serem usadas em estudos de composição. Nós testamos algumas funções diferentes, mostramos que existe uma em particular, a distribuição de Gumbel, que descreve melhor as distribuições simuladas de X máximo,
e depois nós fizemos uma parametrização dessas funções, e aqui eu mostro um histograma dos desvios da média predita pelo nosso modelo, e aqui o desvio padrão, basicamente a descrição funcionamento dele. Bom, eu não falei intencionalmente naquele gráfico anterior que tem uma coisa que é gritante aqui, que são os diferentes modelos usados para simulação e a discrepância que existe entre eles. Se vocês verem essa discrepância entre um modelo e outro, vai chegar em torno de 30 a 40 gramas por centímetro quadrado, e traz um bias bastante grande para a interpretação da composição. Basicamente, o que mais nos impede de a gente interpretar esses dados de forma assertiva em termos da composição é que esses modelos estão errados. E a gente não sabe qual está mais errado e qual está mais certo. A gente sabe que eles estão próximos de explicar a composição, mas a gente não pode escolher nenhum dizendo que um é melhor que o outro. Então, a interpretação da composição ela sempre vai depender dos modelos. A gente fez um estudo, falando em modelos hadrônicos, o papel deles basicamente é descrever a seção de choque e interações átomo-núcleo. Eu tenho no chuveiro interações pion-núcleo, está no ar, ou a partícula primária, pode ser um próton, um núcleo que vai interagir no ar. E esses modelos têm que descrever as diferentes componentes da seção de choque. A seção de choque elástica, a seção de choque inelástica, e aqui eu dividi entre seção de choque não difrativa, que são as interações inelásticas, e a seção de choque difrativa. A seção de choque difrativa é importante nos chuveiros, porque em uma interação difrativa, geralmente eu tenho uma pouca perda da partícula do projétil, da energia do projétil. Então, essas interações no contexto do chuveiro fazem com que ele se aprofunde mais. E, por outro lado, em colisões, eu não consigo medir essas interações, eu não consigo vincular os parâmetros desses modelos aqui em interações difrativas. Então, a gente fez um estudo no passado, alguns anos atrás, em que a gente investigou o papel dessas interações no desenvolvimento dos chuveiros. Aqui eu tenho, por exemplo, o perfil longitudinal de partículas carregadas, em função da profundidade, simulações sem interações difrativas, em linhas tracejadas com interações difrativas em linhas sólidas. Tem um efeito pequeno, mas existe esse efeito para os dois primários aqui, próton e ferro. Agora, quando eu olho aqui para a componente muônica, eu tenho um efeito de quase 10% dos muons que são produzidos que são perdidos quando eu coloco as interações não difrativas. Eu não vou colocar aqui, mas quando eu comparo os diferentes modelos, o papel das interações difrativas é completamente diferente, porque é um desastre, na verdade, como essas interações são descritas no modelo. E é um desastre também que a gente não consegue vincular em dados de colisores, a gente não consegue medir essas interações. Isso é porque você no colisor não pega a parte bem para frente? Exatamente, a gente fala geralmente que a gente extrapola os dados colisores em energia, mas na verdade é uma extrapolação em termos da região cinemática, né? O colisor, o LHC, ele é circular, né? Então ele tem dois feixes que colidem e eu não posso botar um detector bem na frente. Então essa parte frontal das colisões eu não consigo medir. E, na verdade, em uma colisão hadrônica, a maior parte da energia vai nessa direção. Vou fazer um comentário. Eu posto você, essa é uma questão difícil, porque quando você começa a colocar, por exemplo, estudo desse tipo, você, quando vai simular, você usa o código e fica trocando a primeira interação por uma com o que você quer. Só que a sequência, todo o desenvolvimento na profundidade teria que ser alterado, ou seja, o modelo teria que prever uma nova versão de quem é difrativo simples, quem é difrativo duplo, etc, etc. Então, essa é uma primeira aproximação disso. Eu teria que trocar o mecanismo inteiro interno do chuveiro, não só a primeira interação. A gente fez esse estudo aqui, a gente desativa totalmente as interações difrativas em todas as gerações, todas, porque ela justamente tem um efeito cumulativo, né? E vai ter um efeito sobre o número de mundos, esse tipo de coisa. Eu não sei o que aconteceria se mudasse só a primeira interação. Mas isso é uma coisa importante, porque a gente fala também de extrapolação de energia, extrapolação de regime cinemático, mas depois eu vou mostrar que tem um resultado em energias mais baixas que os modelos hadrônicos também discordam. Então, na verdade, esse resultado persiste em quase todo o espectro de energias espectros cósmicos e é importante em todo o desenvolvimento da cascata. Esse é o segundo estudo, na verdade, que eu ia mostrar aqui, que é a influência dos modelos hadrônicos no CTA. É um outro experimento que a gente está vinculado lá em São Carlos, que ele está agora em fase de construção. Ele vai ser
dois conjuntos de telescópios, né, colocados no solo, que vão medir a radiação Cherenkov emitida pelos chuveiros, com a intenção de extrair principalmente fluxos de raios gama, que vem do polo, né? Então, para isso, eles vão tirar como se fossem fotografias dos chuveiros, usando a luz Cherenkov. Aqui, para dar um exemplo, tem uma imagem gerada por um próton, uma imagem toda errática. E por isso eu consigo separar os chuveiros de raios gama, que em geral são imagens mais comportadas, né? E uma curva muito importante de CTA são essas curvas de sensibilidade a fontes pontuais de raios gama. Então, basicamente, isso aqui é uma medida do menor fluxo que o CTA vai conseguir medir em cada bin de energia. Aqui eu tenho em vermelho o array que vai estar no hemisfério sul e o outro array que vai estar no hemisfério norte, em cinza, essa curva aqui. Basicamente, ele vai ser muito mais sensível do que esses dois experimentos aqui, esses três experimentos médios, o RES e o VETES, que são a atual geração desse tipo de instrumento. E o que me interessa aqui é que essas curvas, na verdade, elas são calculadas usando simulações. A gente tem que simular os chuveiros de raios gama, que dependem pouco dessas interações hadrônicas, e a gente tem que simular também o background, que é preponderante de prótons, né? E o que a gente fez foi justamente isso. A gente fez o cálculo da sensibilidade com essas curvas aqui, considerando diferentes modelos hadrônicos. E quando a gente calcula a razão entre essas curvas de sensibilidade, a gente tem uma diferença da ordem de 30% a 40% em energias de TeV, muito abaixo daquele regime do PRG. Então, na verdade, o problema das interações hadrônicas persiste por todo o espectro e afeta todos os experimentos que dependem da simulação de chuveiros iniciados por raios cósmicos, por prótons, núcleos, etc. Mas, desculpa, volta um pouco. Mas essa energia, você está falando de energia no centro de massa. Não, essa energia aqui é energia De laboratório? da partícula primária. O CTA vai operar nessa faixa de energias, né, de alguns de eV até centenas de TeV. Mas aí você tem, na realidade, você tem as medidas de seção de Joule. Então, o problema é esse, que medidas que a gente tem, né? A gente tem poucos resultados, por exemplo, de colisões frontais na região frontal. A gente tem esse problema. Então, as medidas que eles fizeram com fótons no LHC e eles têm o número de partículas no arquivo. Existem esforços para medir a região frontal no LHC, mas igual é muito difícil. Tem uma facete, um empreendimento que eles estão fazendo, que é colocar um detector bem longe, passando. Funcionando. Está funcionando já? O FPF, né? Forward Physics Facility, que ele vai pegar os neutrinos saindo. Esse eu tô falando, ele vai pegar na condição a 200 metros de peixe, está pegando um intervalo de rapidez muito grande. Então, está bem próximo do que seria frontal. Existem medidas, né? É difícil, existem medidas, né? Próprio preciso espectro. Sim. Eles têm interação fóton-fóton, interação núcleo. Sim. Eu gosto de falar dessa parte porque existe muita coisa ainda para estudar nos modelos hadrônicos e tem muita contribuição para ser feita nesse sentido. Só para mencionar, então, uma das frentes de trabalho que eu tenho feito é parametrizar os chuveiros, né? Então, se a gente pensa no sinal de luz emitido pelo chuveiro, a gente tem a luz de fluorescência, que eu falei, a gente tem a luz de Cherenkov, e quando a gente vai reconstruir a energia depositada pelo chuveiro através dessa luz, a gente precisa saber como que ele emite, né? Então, a gente propôs um modelo seminalítico para descrever essas distribuições de luz Cherenkov, que aqui eu estou comparando com simulações para um chuveiro iniciado por um próton de 10 a 18 eletronvolts. Aqui eu tenho exatamente a distribuição angular dos fótons Cherenkov emitidos em função do ângulo, obviamente, uma região de pequenos ângulos, e aqui nesse plot pequena região de grandes ângulos, com 3 estágios diferentes de evolução dos chuveiros. Essa linha sólida é o nosso modelo aqui. Essa linha vermelha é um modelo anterior que é bastante aproximado, né? Então, nosso modelo é bastante superior. E aqui na região de grandes ângulos também, o nosso modelo ele é bastante razoável para descrever a distribuição de fótons Cherenkov. Então, pessoal, vou finalizar essa primeira parte. A segunda eu prometo que eu vou ser mais rápido.
Algumas conclusões que os chuveiros permitem a reconstrução da partícula primária. Isso pode ser feito em energias extremas, até 10 a 20 eletronvolts, mas obviamente implica incertezas que a gente precisa investigar. E entender as cascatas através de simulações ou através de modelos, até alguns modelos analíticos que existem, é fundamental para a gente estudar as partículas. Eu tenho trabalhado em algumas frentes, né, física hadrônica, através de incertezas associadas à simulação dos chuveiros atmosféricos. Tenho trabalhado também com parametrizações dos chuveiros. E eu não mencionei aqui, mas também a gente fez algumas propostas de novos observáveis, por exemplo, medidas X máximo, usando telescópios do CTA. Bom, isso é a primeira parte. Segunda parte, eu queria falar sobre alguns resultados que eu venho trabalhando. O primeiro é uma proposta para reconstruir o que eu defini como X-First, usando o perfil longitudinal dos chuveiros. E segundo é um estudo de flutuações extremas do chuveiro como método para testar a composição dele, da partícula primária. Então a ideia é que essa profundidade da primeira interação ela é determinada pelo livre caminho médio da partícula na atmosfera, que por sua vez é governado pela seção de choque de interação, por sua vez depende da massa da partícula primária. Então aqui eu coloco as distribuições simuladas em um bin de energia para diferentes partículas primárias, distribuição do X-First, né? E basicamente eu tenho essa dependência na partícula primária. Comparando com a profundidade de máximo, se eu pudesse medir essa distribuição de X-First, eu poderia extrair a composição através delas. Com a vantagem que eu sei que essa distribuição aqui é exponencial, aquela parametrização, aquele estudo de funções para descrever a distribuição de X máximo não é necessário nesse caso, porque eu sei que ele está distribuído exponencialmente. Então, basicamente, medindo X-First, eu conseguiria estudar a composição e seção de choque da partícula primária e energias extremas, né? Então, nós fizemos simulações do X-First usando Conex, usando cinco primários diferentes em energias do PROG, né, de 10 a 18 e 10 a 20. O modelo hadrônico foi o Civil 2.3. Cada perfil nós ajustamos usando uma função que a gente chama de USP, que na verdade é uma função de gás servino parametrizada, e tem 4 parâmetros. E nós simulamos. Nós temos 3 conjuntos de dados com essas simulações. Um que eu vou chamar de treino, validação e teste. O primeiro com 5 milhões, o segundo também com 5 milhões de vezes, e o último. Isso é função de luz que parece de Salles, né? Oi? É uma distribuição de Salles. Às vezes. É uma distribuição gama. É uma distribuição gama com os parâmetros escritos, né? A de Salles, eu não lembro como é que é. É similar. É similar? Ela é uma distribuição gama, né? Porque é power law num regime exponencial e no outro. Exato, exato. Sim. Ela descreve justamente o perfil longitudinal do chuveiro. Então a nossa ideia é aplicar modelos de machine learning para jogar o perfil dos chuveiros e reconstruir a profundidade da primeira interação. Isso é interessante porque esses modelos de machine learning estão crescendo cada vez mais nas análises de astropartículas. Só que a gente tem muita coisa ainda para explorar. Eu nunca vi um trabalho, por exemplo, explorando a aplicação desses modelos sobre o perfil longitudinal dos chuveiros. Então a gente vai construir 2 modelos que vão reconstruir o X-First, recebendo como entrada os 4 parâmetros que eu ajustei dessa função aos perfis. E vou ter uma rede geral bastante mais complexa que vai receber esses 4 parâmetros e também os pontos do perfil longitudinal do chuveiro para tentar calcular a profundidade da primeira interação. Para ter uma ideia de comparação da complexidade dos modelos, enquanto esse aqui do meio, essa rede geral tem 2.300 parâmetros, mais ou menos, essa aqui tem 3.2 bilhões de parâmetros. Então a gente vai treinar esses modelos usando um conjunto de dados de treino, e agora eu vou mostrar o teste sobre o conjunto de dados de teste. Aqui eu tenho a correlação para os 3 modelos em cima, o que eu chamei de Extreme Gradient Boosting, ou XGB. Aqui eu tenho a rede neural simples, também construída sobre o fit da função USP. E aqui eu tenho a rede neural mais complexa, que analisa diretamente os perfis. Basicamente, eu tenho que essa rede neural consegue uma correlação de quase 1 entre o X máximo predito e o X máximo reconstruído. No caso de prótons, quando eu vou aumentando a massa da partícula primária, essa reconstrução vai ficando mais difícil. E os modelos que são reconstruídos em cima do ajuste dos perfis, esses 2, eles têm uma reconstrução um pouquinho pior. Aqui na esquerda eu mostro o bias
na reconstrução do X-First em função da energia, e na direita a resolução, para os 3 modelos XGB, a primeira rede neural simples e a rede neural mais complexa. Eu vou chamar a atenção só para esse resultado aqui, que a gente tem um bias que é menor do que 3 em todas as energias e quase todas menor do que 2, acima desse ponto aqui, e uma resolução que é menor do que 13 gramas por centímetro quadrado em todo o espectro. Mas só para ter uma ideia de comparação, essa resolução é bem menor do que o valor médio de X-First, então a gente está demonstrando, na verdade, que é viável a gente jogar esses perfis e reconstruir a profundidade da primeira interação. E esse gráfico aqui mostra isso com mais assertividade, que eu estou mostrando a distribuição reconstruída, que são as linhas, em cima da reconstrução simulada, que são essas áreas pintadas aqui, para diferentes primários, usando aquela rede neural mais complexa. Aqui são 2 regimes de energia diferentes, né? 10 na 18.5 e 10 na 19.5. E basicamente estou mostrando que eu consigo assim, reconstruir as distribuições de X-First, obviamente ainda sem considerar os efeitos detector, mas isso sugere que quando eu for para um caso experimental real, que eu tenha efeitos detector, eu ainda vou conseguir uma reconstrução da profundidade da primeira interação. Então, conclusão, reconstrução é viável. Esse artigo É tudo unidimensional, né? Essas redes são unidimensionais. Porque no LHC você faz rede neural 3D. Você tem o calorômetro, você tem estágio por estágio da cascata, você faz rede neural 3D, né? Na profundidade e nas coordenadas transversais. Isso aí é um tipo especial de rede neural. A gente costuma fazer unidimensional, mas só aqui no estágio 4, né? No LHC você faz 3D. Essa rede neural é bastante simples, na verdade. Né? Conceitualmente, ela é complexa pelo número de parâmetros. Ela é unidimensional, realmente. São 95 pontos que eu jogo nela, ela faz as transformações lá e calcula um... O Gustavo Gil Silveira está fazendo esse trabalho. Você conhece ele? Como é que é o nome? Gustavo Silveira. Ele é da URGS. Eu conheço, sim, conheço. Ele era da Federal de Pelotas. Mesma coisa. Sim. Ele trabalha com vídeo? Vídeo Gonçalo? Não trabalhava, eu acho. Que não trabalhava. Mas ele era do mesmo grupo com ele. Então, esse aí não é o X máximo, né? Não, esse é a profundidade onde a primeira partícula interagiu. Ele é interessante justamente por isso. Ele não é visível para o telescópio, mas eu consigo calcular ele através do perfil longitudinal. Na reconstrução, né? Você volta e acha o ponto onde ocorreu você vai fazendo um ajuste, não com plano, mas com uma amplitude, você consegue de onde foi a primeira interação. Para fechar, então, agora eu vou passar rapidinho. A gente está fazendo estudo das situações extremas. Para dar uma motivação aqui, eu estou mostrando o perfil longitudinal de 10 chuveiros iniciado por próton. Eu estou shiftando esses chuveiros para encaixar o X máximo deles e também multiplicando por um fator para eles ficarem na mesma escala. O que eu quero mostrar aqui é que quando eu vou adicionando chuveiros nesse gráfico, eu tenho alguns que fogem um pouco da curva. A maioria deles segue um comportamento universal, mas eu tenho alguns que fogem um pouco, que são questões de perfis anômalos. E o que é interessante é que quando eu pego o mesmo conjunto de dados, o mesmo tamanho, mas para chuveiros iniciados por ferro, eu não tenho esses chuveiros anômalos. Então, se eu conseguir acessar a quantidade de chuveiros anômalos, é possível que eu consiga extrair alguma inferência da composição da partícula primária. Né? Então, nesse gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês a fração calculada de chuveiros anômalos em função da energia primária, quando a gente volta ao trabalho. Então, aqui eu tenho próton, aqui eu tenho hélio, aqui eu tenho carbono e aqui 2 partículas mais pesadas, silício e ferro. Quando eu olho a energia acima de 10 a 18 eletronvolts, basicamente só tem chuveiros anômalos, com porções extremas, para partículas leves. Então, se eu conseguir medir essa fração aqui nessa região de energia, eu consigo estimar a fração de partículas leves na composição, e uma estimativa que é independente de todas as outras que a gente está fazendo no experimento. Qual que é o problema? Que se eu tentar medir o perfil longitudinal com o detector de fluorescência, eu não vou ter eventos suficientes para medir essa fração, dado que ela é tão pequena, que é 0,1% do total de chuveiros. Nossa proposta, então, é usar o sinal de rádio. Como eu falei anteriormente, ele é sensível
o perfil longitudinal dos chuveiros e ele vai conseguir medir muito mais eventos do que o detector de fluorescência consegue. Está todo mundo cansado, já vou passar rapidinho nessa parte. A gente fez um trabalho computacional em duas partes. Primeiro, a gente simulou um grande número de chuveiros usando o Conex, que é um modelo muito rápido e me dá só o perfil longitudinal dos chuveiros. Se vocês prestarem atenção, é o mesmo conjunto de dados do outro trabalho. A gente tem basicamente 13 milhões de chuveiros para esses 5 primários, com energia de 10 a 18, 10 a 20 eletrovolts. Então a gente vai pegar esses 13 milhões de chuveiros, analisar o perfil de cada um e classificar eles como anômalos ou não. Aqui eu tenho um exemplo de um chuveiro que foi classificado como anômalo. Por que ele é anômalo? Porque esse fit roxo aqui, que é uma função que tem 2 picos, ajusta melhor do que a função que tem somente um pico. É basicamente assim que eu escolho. Temos critérios exatos, qualitativamente essa é a ideia. Isso dá uma ideia também do que é um chuveiro anômalo, né? Tem uma partícula muito energética que vai se propagar bem profundamente na atmosfera e vai gerar um chuveiro bem tardio, depois das outras partículas já terem gerado a primeira cascata. Então, o chuveiro anômalo, na verdade, era uma superposição de duas cascatas. Segunda parte das simulações, a gente pegou... só para dar números, desses 13 vezes 10 nas 6 chuveiros, apenas 2.400 anômalos, bem pouquinho mesmo. Por isso que a gente teve que simular bastante. Esses 2.400 chuveiros, a gente escreveu um programa para extrair a cascata inicial do Conex e jogar no Corsica, que é um modelo tridimensional do chuveiro, muito mais complexo, em que a gente simulou o sinal de rádio dos chuveiros. Então a gente construiu um conjunto de dados A, em que a gente extraiu esses chuveiros da Double do Conex e simulou no Corsica, e a gente simulou também a detecção do campo elétrico emitido pelo chuveiro com essa configuração de antenas de rádio. A distância aqui é 750 metros. Como validação, aqui em azul tem o perfil simulado pelo Conex, em laranja, vermelho, perfil simulado pelo Corsica, só para mostrar que o nosso método realmente funcionou para a gente produzir esses chuveiros unidimensionais na simulação tridimensional. E o que eu estou analisando agora são exatamente os sinais detectados por essas antenas, que é basicamente o campo elétrico, as 3 componentes aqui, X, Y, Z, em função do tempo, que eu estou mostrando aqui para 3 antenas diferentes. Antena 0, 2 e 5, estou nesse gráfico aqui. A 0 está próximo do núcleo do chuveiro, a 2 e a 5 é essa aqui. O que a gente descobriu até agora, que a gente já conseguiu trabalhar um pouquinho mais? Que esse sinal aqui, ele é sensível aos 2 bandos. Então, provavelmente, a gente vai conseguir classificar esses chuveiros só analisando o traço, né, o campo elétrico que é induzido nessas antenas de rádio. E é isso que a gente está fazendo agora. Primeiro, a gente está aplicando os cortes considerando o G', né? Óbvio que essas antenas não são 100% precisas, não vão conseguir medir esse sinal como eu estou mostrando aqui. Ele vai degradar um pouco, a gente vai aplicar esses cortes considerando o G', para obter um sinal menos detalhado. Sobre esse sinal, a gente vai aplicar algoritmos de classificação, provavelmente redes neurais, para tentar diferenciar esses 2 tipos de chuveiros. E, por último, para concluir, isso tem um potencial enorme para a composição. Aqui na esquerda, eu estou mostrando o resultado que foi publicado pela OGM em 2021, mostrando números esperados de eventos em 10 anos no detector de rádio, em função da energia. Então, basicamente, nessa região aqui, de 10 a 18,5 e 19, que eu falei que era interessante, a gente vai ter mais de 1.000 eventos, quase 10 a 4 eventos aqui, o que já vai ser suficiente, provavelmente, para a gente conseguir estimar essa fração de eventos anômalos, né? Por último, conclusões. Eu não gosto muito de ter uma trabalho de conclusões, eu gosto de pensar no que está em aberto para a gente poder discutir a física, né? Existe muito trabalho para ser feito em termos da composição, pensar em novos observáveis, principalmente considerando o G', que vai trazer novos resultados no contexto da OG. A gente tem o sinal de rádio, que é uma novidade de ser medido em grande escala, que vai trazer também novidades, e a gente precisa analisar ele de formas criativas de extrair informação dele. Outra coisa que é importante a comunidade como um todo começar a fazer é não só dizer que os modelos hadrônicos afetam a interpretação do chuveiro, né? A gente conseguir extrair algum feedback das medidas do chuveiro para a gente conseguir melhorar esses modelos de interações hadrônicas, tanto em regiões mais altas quanto em regiões mais baixas. Existe também um espaço para a gente investigar a física de modelo padrão dentro do chuveiro, que aquela mudança de composição muito bem pode ser alguma física que a gente não conhece, que está acontecendo, em vez de ser uma mudança de composição.
E também a gente precisa explorar o potencial de novas técnicas de análise, como, por exemplo, algoritmo continuo. E é isso, muito obrigado. Eu tenho uma. O sinal de rádio vai fazer o quê? O que ele faz? Ele é produzido pelos chuveiros, existe evidência disso. Ele gera um campo elétrico em função do tempo em cada uma das antenas. Esse campo elétrico se aplica, claro, uma transformada de Fourier dentro e extrai o sinal dentro da região que pode ser medida pela antena. E você consegue extrair energia, você consegue medir a profundidade máxima. E o que a gente está tentando mostrar é que você consegue ir mais além. Então, é tipo aprimoramento de observáveis que você já está informação adicional para aprimorar esse observável. Exatamente. É mais do que isso, é uma fonte independente de medida desse observável. Então, ele Que opera 100%. opera 100% do tempo. Né? Se pudesse fazer um comentário, uma coisa que eu fiz mais código de polícia, realmente o chuveiro, em vez de estrutura e o tempo de chegada das partículas, tudo na ordem de milhão de segundos, para você ter situações justamente nesse ponto lá. Na primeira iteração. Como é que é, Sérgio? O pessoal de Aqueno fazer medida de estrutura da frente do chuveiro que reflete os 2 fios duplos, essas coisas, os valores internos do chuveiro. Mas eles geravam no chão. Com superfície, né? No sinal, na estrutura, alguma estrutura temporal no sinal da frente? Então, Eu vi um trabalho, Não no segundo, é bem delicado medida. mas eles não conseguiram encontrar. Tem algumas coisas, mas não tudo. Agora, deixa eu dar um comentário aí. O segundo do Pitya está querendo olhar para ver como é que você vai usar o Pitya nos radiológicos. Então, seria talvez uma coisa para olhar, para ver melhor essas inconsistências que tem na análise dos modelos. Sim. Se você colocar o Pitya mesmo, direto, O pitch é só o pitch. Né? Pitya mesmo, deve dar uma coisa interessante. Ele está partindo do primeiro princípio. Não é Sim. uma coisa lá de um monte de Fenomenológico. para sintonizar assim. Acho que as pessoas se recusam um pouco a usar o pitch, principalmente porque ele é feito para colisores. Nessa parte frontal. Mas não isso. Tem tudo lá, né? Ele é geral, inclusive. Eu nunca vi um trabalho usando pitch. É recente. Sim, Arquivo recente. é interessante. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Isso é interessante. Eu tenho um comentário bem pequenininho, detalhezinho, se for reaproveitar essa apresentação outra vez. Qual é acima de 8, acima de 3? Mas assim, detalhezinho. É 8 vezes? Mas assim, pessoal, que eu trabalho com Sim, sim. Obrigado pelo comentário. Eu tenho uma pergunta sobre quando você tiver usado os cintiladores nos tanques, você vai conseguir fazer a comparação com os resultados que você tem do X-Max? Você vai conseguir fazer essa comparação direta das funções de computação? O que um cintilador vai permitir fazer é a gente obter 2 sinais independentes. Sim. E aí você pensa que você tem 2 sinais independentes gerados por 2 componentes do chuveiro. Então, se você aplicar uma transformação linear sobre esses sinais, você consegue reconstruir individualmente o sinal de elétron e o sinal de muon. O problema é que o sinal de muons ele não é descrito pelos modelos agrônomos. Os agrônomos não conseguem descrever a quantidade de muons que a gente tem lá. E aí volta naquele problema que, tá, a gente vai conseguir muons, mas interpretar isso em termos da composição é um pouco mais complicado. Eu acho que, nesse sentido, o GeoPrime vai dar um feedback importante para os modelos agrônomos para conseguir tudo. Mas ainda o X-máximo vai continuar sendo mais importante para a composição. Pelo que eu entendo. Eu fiquei bem curiosa porque você falou ali no último do X-Force, você usou só o núcleo, né? Você conseguiu fazer isso com fóton também? Coisa parecida? É a mesma coisa. Não sei, parece interessante, né? Tipo, isso aqui é algo, assim, parece interessante fazer com fóton. É que no caso do fóton a gente conhece bem a seção de choque. E a gente conhece bem também
enfim, ele não tem problema da composição. Né? Desenvolvimento de chuveiro É. eletromagnético. A motivação é que é justamente É só a composição. da composição e sessão de choque, né? A gente tem dúvida da sessão de choque, mas por causa de. Talvez seja interessante se. É porque eu pensei mais no X-Force mesmo, assim, né, nesse parâmetro. Assim. Não, Daria não. pra fazer alguma coisa nesse sentido. Pode ser interessante para a classificação dos chuveiros, né? Porque você vai ter uma separação entre eles. Mas aí, claro, você vai ficar rede neural, você já pode classificar diretamente de recursos É porque é muito difícil, né? Se você olha aquela imagem no final, que é a prova, é extensão muito diferente, Sim. né? A imagem final é muito diferente. Tem um background residual, mas em geral é muito diferente. Acho que de fato, o simulador de resolução temporal muito melhor do que do tempo. Então, você pode, dependendo da região de onde você está andando, você vai poder identificar um mundo, saber que a mundo está chegando. O preço já foi eu experiência na atualização, eu fiz com o simulador lá na Itália, assim, usando o simulador, justamente por causa disso. Dessa referência do É, né? Não, Gianni. Muito gostei do seminário. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, eu acho que todo mundo muito